Nós estamos em uma série de palavras que nós temos falado sobre caminhando com Jesus no chão da vida. Essa série, ela é um estudo nos evangelhos. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, nós não começamos por Mateus, nós começamos por Marcos. Semana passada nós fizemos o capítulo 1, do versículo 1 ao 8, e hoje nós vamos fazer do 9 ao 11. Pastor, por que começar por Marcos? Porque Marcos, ele não inicia com o nascimento de Jesus, mas ele inicia já com Jesus sendo batizado, iniciando seu ministério, e já Jesus caminhando no chão da vida. Então, por isso que nós começamos por Marcos. Vamos ler o texto? Marcos, capítulo 1, verso 9 ao 11, diz assim: naqueles dias, fala comigo assim, naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então ouviu uma voz dos céus: tu és meu filho amado, e em ti me comprazo. Irmãos, essa palavra comprazo quer dizer me agrado, me alegro, ok? Vamos entender um pouquinho aqui, querido. Esse evangelho aqui, segundo Marcos, ele é possivelmente o mais antigo dos evangelhos. Talvez você ache que o evangelho de Mateus foi escrito primeiro, mas não foi. Os livros da Bíblia, eles foram colocados em uma ordem para ficar mais fácil o discernimento, a leitura. Mas o evangelho de Marcos é o mais antigo dos evangelhos. E ele foi escrito para uma igreja. Marcos escreve para uma igreja que estava sob pressão, sobre perseguição, lá em Roma, vivendo instabilidade, perseguição e sofrimento. Foi para essa igreja, que estava debaixo de instabilidade, perseguição, pressão e sofrimento, que Marcos escreveu. Amém? E esse texto de Marcos aqui que nós lemos, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, é uma revelação pública da identidade de Jesus. Aqui o Pai declara quem o Filho é. Ele diz: ele é o meu Filho amado. Aqui o Pai não apenas declara que Jesus é o Filho amado, mas ele unge Jesus. Por quê? Porque os céus se abrem. E o texto responde à pergunta fundamental do Evangelho: quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? O verso 9, nós vemos aqui o Filho que se identifica. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado. Marcos aqui, ele faz algo de propósito. Ele não narra aqui, como Mateus, a genealogia de Jesus. Você já viu que Mateus começa com a genealogia de Jesus? Depois, mais para frente, você vai ver como que foi o nascimento de Jesus lá em Mateus. Marcos não há genealogia. Marcos aqui não narra o nascimento, mas Jesus surge aqui como um homem histórico, um homem identificado como o homem de Nazaré, o homem da Galileia. E o maior escândalo aqui desse texto é: Jesus foi batizado. Talvez você não entenda o peso que tem isso. Lembra semana passada que nós vimos nos versos anteriores que o batismo de João era um batismo de arrependimento? Você lembra disso? Se você não estava aqui, vai lá no YouTube, que como eu estou gravando hoje, eu gravei semana passada, tem a palavra lá. A Bíblia diz que o batismo de João era um batismo de quê? Quem está aí atrás está me ouvindo? Amém? O batismo de João era um batismo de quê? Arrependimento. Ok. Aí agora a Bíblia diz que Jesus, ele foi batizado por João, que anunciava um batismo de arrependimento. Ora, como que alguém que é Deus
se submete a um batismo, a qual a água simbolizava ali a purificação da corrupção moral do pecado. Jesus nunca pecou, ele não precisava se batizar, mas a Bíblia diz, querido, que Jesus ele carregava em si os nossos pecados, o seu pecado, o meu pecado, o pecado da humanidade. Cristo então, no momento do batismo, ele não se arrepende porque tem pecado, mas ele se submete porque ele assume o lugar do pecador. E qual que era o nosso lugar? Qual que era o seu lugar que Jesus assumiu? O lugar de alguém desgarrado, desviado, quebrado, depravado, imoral. Esse era o nosso lugar. Isaías 53:6 fala, diz assim, olha, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de todos nós, o pecado de todos nós. Para quê? Para que você hoje não fosse mais uma ovelha desgarrada, para que você hoje tivesse um lugar aqui no meio da família de Deus, que nós chamamos de igreja. Muita gente ainda insiste em andar desgarrado, em andar sem uma igreja, sem ter um pastor, sem ter uma comunhão, sem ter irmãos. Mas Jesus morreu para que você não fosse mais uma ovelha desgarrada, para que houvesse um lugar para você aqui e também na mesa de Jesus. Por isso que ele morreu, para que você tivesse um lugar na família. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quais foram as únicas duas instituições que Deus criou? Você sabe dizer? A família e a igreja. Vamos falar isso? Diga comigo assim, as duas instituições que Deus criou foi a família e a igreja. Quais são as duas coisas mais atacadas hoje aí fora? Por quê? Porque o diabo quer destruir as duas instituições que são importantes para Deus e que ele criou, que é a família e a igreja. Por isso que muita gente, quando sai da igreja, fala mal, fala do pastor, fala dos irmãos, mete a ripa, e fala isso, e fala aquilo. Por quê? Porque está emprestando a boca para o diabo. O diabo é o único que tem o interesse de destruir a família e a igreja. Amém? Você e eu não merecíamos, e até hoje não merecemos, fazer parte da família de Deus. Mas Jesus, quando ele assume o meu lugar e o seu lugar, houve o que nós chamamos de troca do Calvário. Jesus se tornou o que você é, para que eu me tornasse o que ele é. Jesus se tornou pecador, para que eu me tornasse justo. Amém? Então aqui nós vemos a lógica da nova aliança. Cristo entra na história não como um observador, não como alguém que vem do céu e fala assim, eu vou observar os seres humanos. Mas ele fala assim, não, eu entrei como um representante. Eu vou representá-los diante de Deus. Eu não vou apenas representá-los, mas eu vou pegar os pecados dele, colocar sobre mim, e vou pegar a minha justiça e colocar sobre eles. Então, ao se batizar, querido, Jesus estava cumprindo o que ele disse que faria, que é dar a sua vida pelas ovelhas. Quem é a ovelha de Jesus diz amém. Amém. Então a vida de Jesus foi trocada, houve uma troca. Era para você estar morto, como a Bíblia diz que você estava. A Bíblia diz que você estava morto nos seus pecados. Você já leu sobre isso? Amém? Agora deixa eu te contar algo interessante, olha para cá. Muitas vezes nós falamos assim, eu me converti. Às vezes você quer contar um testemunho e você fala assim, quando eu vim para Jesus, não é assim que a gente começa falando, quando a gente quer contar um testemunho? É ou não é? Ah, deixa eu te contar, quando eu vim para Jesus, deixa eu te contar, quando eu me converti,
Mas espera aí, quem disse que foi você que veio para Jesus? A gente precisa mudar, começar a mudar a nossa fala. Quem disse que foi você que se converteu? Presta atenção. Paulo lá em Romanos, ele diz que eu e você estávamos o quê? Fala comigo assim, morto nos nossos pecados. Agora eu te falo, morto coopera? Morto coopera? Se você chegar no caixão e falar assim, ô morto, coopera comigo, eu vou sentar ali, vem para cá onde eu estou e senta ali comigo. O morto vai fazer algo, ele vai ajudar você, ele vai cooperar com você? Não, porque ele está o quê? Morto. Então deixa eu te dizer, não houve cooperação nenhuma sua quando tratou-se de Deus resgatar você. Não houve participação nenhuma sua quando tratou-se de sair do pecado. Não houve passo nenhum seu. Esse negócio de, você tem que dar um passo para Jesus dar um passo para você. Não, o primeiro passo quem deu foi Ele. Você estava morto nos seus pecados, no seu delito, depravado, imoral. Morto não coopera, morto não sai do lugar, morto não sonha, morto não fala, morto não anda. E como mortos, nós não tínhamos solução. Mas aí vem alguém que se diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o verbo vivo de Deus. Ele vem, pega a vida dele e coloca em mim, você que estávamos mortos, e pega a nossa morte e coloca sobre ele, pega o nosso pecado e coloca sobre ele, e pega a justiça dele e coloca sobre nós, para que hoje nós pudéssemos estar vivos, fazendo parte da família de Deus e sendo ovelha de Jesus aqui nesse lugar. Você entende a importância disso? Você valoriza isso? Você valoriza a cruz? Você valorizou o que Jesus fez? Ele diz assim, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Agora é interessante que no verso 28 de João 10, ele não diz que apenas ele deu uma vida, mas ele diz que ele deu uma vida que é o quê? Eterna. E além da vida ser eterna, Jesus garante algo ainda maior. Ele diz, olha, além de eu ter dado a minha vida pelas minhas ovelhas, a vida que eu dei para eles é eterna. E eu garanto algo, eles jamais perecerão. Por isso que eu digo para você que salvação não se perde, porque não teve participação nenhuma sua, não foi você que se salvou, não foi você que foi Ele que desceu, foi Ele que foi ao seu encontro, foi Ele que colocou vida em você, foi Ele que te ressuscitou, foi Ele que te colocou ao lado direito, sentado com Ele nas regiões celestes, e porque Ele te colocou, porque foi tudo Ele, tudo tem a ver com Ele, nada tem a ver com você, Ele disse que você jamais perecerá. Por que você jamais perecerá? Por que aquele que foi salvo, ele nunca mais perde a salvação? Porque ninguém pode arrebatar você das mãos de Jesus. Ninguém. Nem o pecado, pastor, nem o pecado. Porque o pecado não te domina mais. Então nós temos a garantia de que nunca mais nós vamos para o inferno. Agora presta atenção. A vida que Jesus nos deu, essa vida eterna, essa garantia que nós estamos nas mãos dele, não significa que nós não passaremos por dores, provações e necessidades. Jesus não prometeu isso. E essa é a parte do Evangelho que ninguém quer aceitar. As pessoas querem vir para a igreja e querem escutar um pregador que amacia o ego delas, que fala com elas assim, olha, você vai andar sempre em vitória, você vai andar sempre em prosperidade, onde pisar a planta dos seus pés você vai conquistar, e a pessoa sai toda, mas esse não é o Evangelho de Jesus. Pastor, o que significa então? Significa que mesmo nos momentos mais amargos da sua vida, que você estiver mal, que você estiver passando falta, se você estiver em dificuldade financeira, que você estiver com dor, que você estiver com provação, que você estiver com necessidade, significa que aquele que é ovelha, ele sabe que mesmo nas horas mais escuras, eles estão sendo sustentados pela mão do Pai. É isso que Jesus está dizendo aqui. Você está seguro, pastor, mas eu estou passando pelo vale da sombra e da morte. A Bíblia diz, ainda que passares pelo vale da sombra e da morte, não temas, não tenha medo. Aleluia. Querido, a nossa segurança não está nem na nossa fé.
Eu já vi gente falar para mim, às vezes já falou para você assim: olha, você está passando por isso porque você não tem fé. Se você tivesse fé, a sua casa já estaria diferente, a sua vida já teria mudado. Se você tivesse fé, você não estaria desse jeito. Mas deixa eu te dizer, querido, existem momentos em que nós passamos por tantas aflições, que não só eu já me perguntei isso, mas você também já se perguntou. E se você não se perguntou isso, você ainda vai se perguntar isso em alguma fase da sua vida. A pergunta é: onde Deus está? Se Deus estivesse comigo, isso não estaria acontecendo. Por que a gente faz isso? Porque não entendemos o Evangelho. Não entendemos o Evangelho. Jesus nunca prometeu um cristianismo, uma vida fácil para ninguém, nem os seus apóstolos, nem os seus discípulos, ninguém. Pelo contrário, Ele falou: olha, nesse mundo tereis aflições, mas Ele também diz: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas Ele nunca diz: desanime no meio das aflições, porque você tem falta de fé, porque você não persevera, por isso que sua vida está assim. Não, Ele diz: eu estarei com você. Mas o eu estarei com você não significa eu estarei com você e você não vai passar por isso. Significa eu estarei com você mesmo que você passe por isso. Eu estou com você mesmo que você esteja mal. Eu estou com você mesmo que você esteja deprimido. Eu estou com você mesmo que sua situação financeira esteja ruim. Não meça o seu nível de filiação por aquilo que você está passando hoje. Porque se você olhar para alguma área da sua vida que está mal, você vai chegar à conclusão: Deus não me ama, Deus não está comigo. Porque se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Eu vou desistir da igreja, eu vou desistir de Jesus, eu vou desistir daquele lugar, porque parece que quanto mais eu vou, mais piora. Mas Deus não deu garantia de vida boa para ninguém. Ele disse: olha, você vai passar por aflição, você vai ser cuspido, você vai ser jurado de morte, vão falar de você, vão trair você, vão dar prejuízo para você, você vai ficar doente, você vai ficar mal, você vai passar por coisas que você jamais vai pensar. Mas tem uma coisa: você está na minha mão. Você pode escolher. Você quer passar por essas aflições sem Jesus ou com Jesus? Eu prefiro passar com Jesus. Entende a diferença da ovelha para não ovelha? Outra coisa, muita gente, eles têm a segurança deles na própria perseverança. Aí eles vão perseverando. Eu sou aquele crente que persevera, eu oro, eu estou aqui, eu estou orando todo dia, eu estou na igreja, eu escuto palavra. Mas vai ter momentos em que a sua perseverança não vai adiantar de nada, porque caminhar vai se tornar tão difícil, mas tão difícil, mas tão difícil, que você não vai ter nem força mais para perseverar. E aí você vai olhar para você e vai falar: meu Deus, será que eu caí na minha fé? Cadê aquela perseverança toda que eu tinha? Por que eu estou dessa maneira? Será que eu não tenho mais fé? Não é que você não tem mais fé, é porque agora a caminhada tornou-se um pouco mais difícil do que estava antes. E você estava confiado não em Cristo, mas na sua própria perseverança. Eu vou dizer para você: não é porque você não é crente, não é porque você não tem fé, mas tem momentos que perseverar na oração vai ser difícil. Perseverar na palavra vai ser difícil. Tem momentos que você não vai querer ler Bíblia, você não vai querer orar, você não vai querer fazer nada. Mas é nesse momento que você tem que pensar: Senhor, eu posso estar dessa maneira, mas o Senhor está me segurando. Eu posso estar dessa maneira, mas eu ainda sou filho. Eu posso estar dessa maneira, mas eu ainda sou ovelha. Por quê? Porque é uma promessa do Senhor, que o Senhor deu a sua vida por mim, que o Senhor nunca ia deixar eu sair das tuas mãos. Eu quero dizer para alguém aqui que tem passado por um momento de tribulação, por um tempo difícil: a sua casa não vai cair, você não vai perecer, o diabo não vai jogar nada no chão, porque mesmo que ele sopre, mesmo que ele fale que vai matar, que vai roubar, que vai destruir, o Senhor Jesus veio para te dar uma vida, e não é qualquer vida, é uma vida abundante. E além de ele te dar uma vida abundante, Ele está dizendo assim: olha, eu garanto para você sustento no meio da sua provação. Eu estou te segurando, você não está solto, eu estou segurando você. A nossa segurança está na promessa daquele que não pode falhar. A palavra dele não mente para mim nem para você. Se ele diz que está nos segurando, irmão, ele está nos segurando. Pastor, eu não vejo, eu não sinto. Não é para ver, não é para sentir, é para crer. Creia. Pastor, está sacudindo tudo, está balançando tudo. Você só não caiu, você só está de pé porque tem alguém segurando você. Mas olha para cá, a Bíblia não ensina, a Bíblia nunca disse que quem está em Cristo nunca vai passar por um momento de escassez.
A Bíblia nunca diz que quem está em Cristo nunca vai ter crises de fé. A Bíblia nunca diz que quem está em Cristo nunca vai ter problema na família, nunca vai ter problema financeiro. Sabe por que eu estou dizendo isso? Olha para cá. Porque às vezes nós julgamos as pessoas por aquilo que elas estão passando e não por aquilo que elas são. Outro dia, alguém veio para mim e falou assim: pastor, eu acho que você está fazendo algumas coisas erradas. Por quê? Por que você está passando por tanta provação? Por que o que você prega talvez não está acontecendo na sua vida? A pessoa estava me julgando pelo que eu estava passando, e não olhando para mim por quem eu sou. Ora, há momentos que eu vou subir aqui, que eu vou pregar coisas para você, que não estão acontecendo nem na minha vida ainda. Como eu tenho pregado esses dias, sobre vitória, sobre milagre, sobre abundância, sobre um monte de coisa, que nessa fase da minha vida, no hoje, no agora, eu não estou vivendo. Mas não é porque eu não estou vivendo que a palavra deixou de ser verdade, é porque eu posso estar numa fase diferente da sua. Eu posso estar passando pelo meu vale hoje, talvez você já passou pelo seu e já saiu dele. Então você não pode olhar para o irmão que está no vale e julgar: olha lá, olha a vida dele. Não, o irmão está no vale. Não julgue a irmã, a pastora, o pastor, o obreiro, o irmão que está aí, a irmã que está aí, pelo vale que está atravessando na casa, nas finanças, na vida, na família, na saúde. É o vale. Todos nós passamos. Ao invés de você julgar, ore por ele. Ore por ela, fala: Senhor, eu sei que esse irmão tem chamada, aquela irmã tem chamada, a ovelha tem chamada, eu sei que é ovelha, eu sei que são filhos, eu sei que são meus irmãos, minha irmã, mas está passando pelo vale, tem misericórdia. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Só que muitas vezes nós não estamos chorando com os que choram, nós estamos zombando dos que choram. Isso não é evangelho, pelo amor de Deus. Evangelho é você se compadecer como Jesus se compadeceu de você. É você chorar como Jesus chorou por você lá no Getsêmani, quando ele estava prestes a ir para a cruz. A Bíblia diz que ele chorou tão intensamente, ele agonizou tanto que ele suou sangue. Aquilo foi por mim, foi por você. Vamos parar de julgar nossos irmãos que estão com problemas. Eles não vão deixar de ser filhos por causa disso. Deus não vai deixar de exercer o chamado de uma pessoa porque essa pessoa está mal. Deus não vai deixar de chamar você de ovelha, de filho amado, porque você está mal. É uma fase, é um vale. Amém? Querido, se nós fôssemos sempre prósperos, se o Evangelho prometesse para nós sempre uma mesa farta, se o Evangelho dissesse para nós que quem é filho sempre vai viver em abundância, então a Bíblia está toda errada quando ela afirmou algumas coisas. Você quer ver? Paulo passou fome. Você sabia que Paulo passou fome? Talvez quando, espero que nunca chegue, porque isso já chegou para mim um dia e é terrível. Mas eu espero que quando isso chegar, você não deixe de pensar ou de achar que você não é filho. Paulo era filho. Paulo foi no pico do céu. Ele recebeu a revelação do próprio Jesus Cristo. Mas Paulo passou fome. Paulo ficou preso. Bateram nele. Todos os apóstolos de Jesus morreram pobres. Você não vai achar na Bíblia um apóstolo de Jesus que fala assim: esse aqui morreu rico e deixou herança. Todos. Hebreus 11 termina com gente sem casa, sem roupa e errante. Então eu desafio esses pastores coach aí fora, do evangelho, da vitória, do milagre, da prosperidade. Eu desafio eles a provar que eu estou errado. Paulo é um derrotado, então. O próprio Cristo é um derrotado na boca deles. Os hebreus são derrotados na boca desse povo. Por isso que às vezes você fica trocando de igreja, de lugar em lugar, buscando revelação, porque você não entende que a maior revelação do Evangelho para você é a palavra. A palavra de Deus nunca diz que você vai ter vida boa, ela só diz para você confiar em Deus mesmo que a tua vida não estiver boa. Deus nunca prometeu vida boa para ninguém no Evangelho. Amém? Essa palavra está mexendo com você, irmão? Hebreus 11, presta atenção no que diz aqui, olha. Aqui está falando sobre o povo de Deus. Olha como que começa. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Que coisa terrível.
Você pegar uma pessoa, amarrar e serrar ela no meio viva. Foram mortos a fim da espada, andaram peregrinos, ou seja, sem casa, não sabia para onde ir, não tinha casa, estava sendo perseguido, tinha que fugir de lugar em lugar. Está vendo? Foram vestidos de peles de ovelha, porque não tinha roupa para vestir. Passaram necessidades, foram afligidos, maltratados. Quer fazer parte do povo de Deus? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao povo de Deus. Verso 38. Homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno desses homens, dessas mulheres, porque eram pessoas de Deus. Mas mesmo assim, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fim de espada, andaram sem casa, não tinham roupa, passaram necessidade, foram afligidos, maltratados. Mas a Bíblia diz que eles ainda eram homens de Deus, porque o mundo não era digno deles. Mas eles andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, porque não tinham lugar. Então os heróis da fé caminharam confiantes, mesmo debaixo de escassez. Você percebe que aqui eles estavam vivendo uma escassez? O que você falaria para um irmão que fala que é crente, mas você chega na casa dele, ele não tem roupa, não tem comida, aí de repente despeja ele da casa dele, ele não tem casa, tem que sair andando por aí? Está falando sobre isso aqui, ó. Foram provados, cerrados no meio, mortos a fim de espada, andaram peregrino porque não tinha casa, vestiam de pele de ovelha porque não tinha roupa para vestir, passaram necessidade, foram afligidos, maltratados, passaram tudo e quanto é coisa, mas ainda continuaram sendo o povo de Deus. Mas a Bíblia diz, querido, que a fé deles estava em Deus e não nas circunstâncias. Então olha para cá, você precisa entender que se você colocar a fé nas circunstâncias que você passa, você vai cair. Mas se mesmo mediante as severas provações que você tem passado, a sua confiança estiver no Senhor, você vai sempre levantar as suas mãos e falar: Pai, eu te dou graças, porque mesmo debaixo de provação o Senhor tem sustentado a minha vida de pé. Você não caiu, você está vivo, você está de pé, amém? Vamos voltar lá no verso 10. A Bíblia diz: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Querido, olha para cá. A expressão rasgaram-se aqui não significa apenas, sabe, um rasguinho na minha roupa assim, rasgou ali, não. Significa rasgar de uma forma violenta. É como se a minha roupa aqui rasgasse, de uma vez. Foi isso que aconteceu no céu, no exato momento que Jesus foi batizado. E repentinamente a Bíblia diz que o céu se rasga e o Espírito desce sobre ele. Marcos usa esse verbo 2 vezes, se você for ler. Ou seja, o ministério, agora olha para cá, deixa eu te ensinar algo interessante. O ministério de Jesus, porque Jesus, quando ele foi batizado e dali ele começa seu ministério. Antes disso, Jesus não tinha feito nada ainda. Então o ministério de Jesus começa com o céu o quê? Com o céu o quê? Rasgado. O ministério de Jesus começa com o céu rasgado. Mas o ministério de Jesus, que começou com o céu rasgado, ele termina com o véu do templo também rasgado, com o céu também rasgado. Do mesmo jeito que ele começou, ele finalizou. Presta atenção. Marcos 15, 38. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. Por quê? Porque o véu separava o homem da presença de Deus. Com a morte de Jesus, essa separação acabou. Deixa eu te dizer, você não precisa ficar orando para buscar a presença de Deus. Quando nós dizemos vamos orar para buscar a presença de Deus, não é para chamar Ele, Ele já está em nós. Mas quando eu digo assim, olha, eu vou orar para buscar a presença de Deus, é para que eu tenha essa consciência de que a presença já está em mim. Você tem livre acesso. Olha o que a Bíblia diz. E tem, irmãos, intrepidez, essa palavra que é ousadia, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então hoje você pode orar e ser ouvido. Você permanece na presença de Deus, não pelo seu mérito, pelo seu esforço, mas por causa do sangue de Jesus. Vamos finalizar o verso 11. O verso 11 aqui então nós temos a voz do Pai e a identidade do Filho. A Bíblia diz que a voz do céu, ela apontou para a aprovação do Pai como mediador e substituto. Agora, presta atenção. Cristo, Ele é o mediador de uma nova aliança. Você não vive mais debaixo da lei. A lei é aquilo que te condena. O diabo, ele usa a lei para condenar você. Quantas pessoas que o diabo já virou para você
E ele disse para você que você é um fracassado, um derrotado, porque você está passando por essas coisas. Te garanto que várias vezes. Mas a Bíblia diz, querido, que Jesus, Ele é aquele, que Ele é o autor da nova aliança. Nós vamos cear agora. Olha para cá um pouquinho. Você vai agora se aproximar da ceia, não enxergando isso aqui como um ritual. Nós não estamos aqui repetindo um sacrifício, nós estamos anunciando que o sacrifício já foi feito. A ceia não aponta para o que precisa ser feito, aponta para o que já foi feito. Quando você pega aqui o pão, e quando você pega aqui o cálice, você está anunciando a morte do Senhor. Está dizendo: olha, Ele morreu por mim, Ele ressuscitou por mim, Ele me deu uma casa, Ele me fez ovelha, Ele me fez parte da família de Deus, Ele me colocou nesse lugar, e nesse lugar eu quero permanecer. Eu quero permanecer no lugar que Deus me colocou, eu quero ser parte da família, eu sou parte da família. Amém?